Olá, internauta, Soluções Criativas aqui na Jovem Pan Online. Qual é o papel do professor? Dar informações ou formar pessoas, levar os alunos à reflexão? Foi com essa frase que eu me encantei pelo novo trabalho de Marta Gabriel, essa mulher apaixonada pela tecnologia e apaixonada pela arte de educar. Marta, que bom que você está voltando aqui no Soluções Criativas, agora com uma cria nova, um livro novo. Um prazer enorme, Thaís. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui e para falar de um assunto que a gente é apaixonada, né? Então é bem legal. Eu achei muito interessante. Qual é o papel do professor, né? Catalisador de reflexões ou apenas um formador de conteúdo? Não mais conteúdo. Então o que a gente tem visto hoje é que com as tecnologias digitais a gente vê uma explosão de conteúdo na web e o acesso é muito fácil ao conteúdo. Então nenhum professor hoje consegue competir com esse conteúdo e nem precisa, porque o aluno tem acesso a ele. Então o papel do professor hoje é ajudar o aluno a navegar nesse conteúdo, a refletir, a conectar. E para isso você precisa de novas habilidades e não repetir fórmulas que você aprendia durante os próximos anos da sua carreira. Aí eu recebi o release, né, do seu livro e fiquei pensando, os professores devem ficar com o cabelo em pé quando você propõe isso, um novo papel do professor. Porque eu concordo com sua opinião exatamente igual, porque o conteúdo está lá. Exatamente. Está lá, está fácil, é só um dedinho que já tem toda a informação. E é complicado porque assim, todo o conteúdo está lá sem nenhum tipo de validação. Então, a habilidade de você refletir, raciocinar, ter pensamento crítico para usar esse conteúdo é a habilidade que a gente precisa ter e não mais só ter acesso ao conteúdo. Então, muda realmente o papel da educação. É o tempo todo aprendendo a aprender, tem que ter pensamento crítico para validar a informação, para ver o que é problema, o que não é, porque cada hora tem uma coisa nova, criatividade para resolver esses problemas e conexão, tanto com tecnologia quanto com pessoas. Marta, você tem outros livros já, né? Tenho isso. Quais são? São Marketing na Área Digital, que é best-seller na área de marketing, um de marketing de busca, um de tecnologias na área de artes, tecnologias de voz na web e um outro de marketing de busca também. E o que eu acho interessante da Marta é porque ela é uma mulher de tecnologia, uma engenheira. Eu vim da tecnologia. Uma engenheira que vem da tecnologia e cai na educação. Então você percebe, né? Você é uma mulher atenta e uma mulher moderna, antenada, que pela tecnologia a gente pode mudar. Sim, o mundo. A tecnologia, ela transforma. Tem uma frase do McLuhan que fala que o homem cria as tecnologias recriam o homem. Então a tecnologia está o tempo todo transformando a gente. E nada mais lógico do que transformar a sociedade e a educação também. No caso da educação, eu dou aula já há mais de 10 anos também. Então, esse fato de você usar a tecnologia, sempre fui aluna, continuo sendo até hoje, né? E também de você ser professor, eu vivi esse processo de penetração tecnológica mais forte na última década, né? Então você sente a mudança. Você dá aula do quê? Hoje eu dou aula só em MBAs, na área de marketing, mas eu já dei, por exemplo, a graduação, novas tecnologias, pessoal que fazia web, design de interface, para o pessoal que faz games ou design digital, nos cursos de administração, gestão de marketing, pesquisa de mercado, inovação. Então são as disciplinas que eu atuava. Hoje, por causa até da vida corrida de livro, palestras, etc., eu dou só no MBA mesmo. Né? E você é aluna? Sou. Vamos lá, e você é aluna, e você do lado de lá da mesa. Porque ser professor é mais ou menos confortável. Você entra lá com a caneta vermelha, o professor entra com a caneta vermelha, com o poder, o professor fala, se algum aluno faz barulho, vai falar com o diretor, quer dizer, claro que não hoje isso mais. Você é aluno, o que você acha que o professor está ainda fora de sintonia, ainda está antigo, ainda está antiquado? Eu acho que ainda é professor ser conteudista. Eu não digo que professor nunca tem que ser conteudista, eu comparo isso quando você viaja. Se você tem um mês em determinado lugar, você quer explorar por sua conta. Se você tem 4 horas, é legal alguém vir e te dar os highlights. Então, esse papel de curso curto, de conteúdo na veia, para você ter os highlights para refletir depois, ainda tem o seu papel, mas não é só mais isso. Então, hoje, o que o professor tem que fazer é ajudar o aluno a entender essas N possibilidades que tem para refletir, pensar, errando inclusive, né? Porque toda vez que você faz uma coisa nova, você não tem certeza que vai acertar. Você tem que estar aberto para o erro e tentar de novo. A gente faz isso a vida inteira, né? A gente experimenta. E a escola tem que levar a gente para esse caminho também. Tem um pesquisador que eu adoro, que acho que é um dos principais do mundo na área de educação e criatividade, que é o Sir Ken Robinson. Ele fala que ele estudou como é que as escolas todas no mundo fazem.
Nenhuma escola dá prioridade para a parte de arte e criatividade. Todas as escolas do mundo começam a tolher essas áreas e você começa a ter que sempre replicar alguma coisa para tirar nota alta. Então ele fala que se você não tiver espaço para errar na escola, para testar fórmulas novas, você não vai estar preparado para fazer isso também na vida. Então tem que mudar o sistema educacional para estar adequado para a era que a gente está agora. A gente vem de uma era industrial, na era industrial a mudança era muito lenta, então fazia sentido você aprender coisas e ficar replicando, porque mudava depois de 30 anos. Agora, enquanto você está na escola, tudo mudou, em 18 meses muda tudo. Então, se você tentar repetir, problema novo você não resolve com solução velha. Então, você vai ter que estar preparado não para repetir, mas para pensar e para criar a cada nova situação que aparece, que esse é o nosso cenário atual. Então, a gente vai da era da informação para a era da inovação. E na área da inovação precisam de habilidades novas. Nossa, essa mulher é uma fera, você é uma fera e você não perde. Você falou, quando você tem um mês de passeio, você vai descobrindo por conta própria. Isso. Quando você tem apenas 4 horas numa cidade, entre um avião, entre um voo e outro, você tem que realmente ir pontual, fazer uma visita, um conhecimento pontual. Então é essa diferença, esse estar atento que o professor não tem. Tem que ter, ainda não, porque eu acredito que a gente está passando por um processo, eu acho que todos os professores estão sensibilizados pelo novo ambiente, as escolas também estão, só que você mudar do que você fazia já há séculos, né, que a escola vem fazendo, para esse novo cenário é bastante complicado. Então, as escolas estão tentando fazer isso, acho que inclusive no Brasil, um dos grandes problemas não é dinheiro para educação, eu estava lendo ultimamente, tem muito dinheiro para educação, o problema é usar a gestão adequada desse dinheiro para a capacitação de professores e adequação do modelo de ensino. Então, vamos lá. Então, tem dinheiro para ser investido em educação, é um dado importante. O que, então, que não acontece? É a resistência à mudança do próprio professor? Eu acho que não é só isso, não. Porque eu acho que os professores estão querendo mudar. O que eu tenho sentido nas palestras que eu tenho dado, eles estão querendo saber como operar, porque eles estão sofrendo em sala de aula também. O que eu acho que está faltando ainda é como fazer a gestão de capacitação desses professores todos nesse ambiente. Porque uma das coisas que eu tenho visto muito falar aqui no Brasil é a inclusão digital, e da tablet e da equipamento. Não adianta você dar equipamento se você não ensinar a usar. Então, para aluno também, não adianta você dar equipamento apenas. Você tem que ensinar a utilizar. Como que eu uso isso para conseguir conectar conhecimentos, para conseguir dar uma aula melhor, para conseguir fazer uma dinâmica melhor. E isso requer capacitação contínua, tanto de professor quanto de aluno, né? Então, é esse processo de educação, e demora, porque educação não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Demora um tempinho até você conseguir habilitar todo mundo. Maria, aqui no seu livro, né? Então, o seu 6º livro... Quinto livro. Quinto livro. Então, aqui você dá o quê? Um passo a passo, você ensina a reflexão. Fora que é muito maluco, eu queria que o Daniel desse depois um close aqui, tá? Porque cada uma das imagens eu não sei como eu chamo isso daqui. QR Code. Que já põe aqui e já dá o link pro vídeo, ou seja, é um livro todo linkado com o digital. Bem maluco. Eu acho fantástico isso. E aí, o que você fala aqui com o professor? Então, esse livro, na realidade, ele era para ter 3 partes, ele ficou com 2, a próxima vai sair um livro novo também pela Saraiva agora no 2º semestre. Eu mostro, na primeira parte, são 2 partes esse, né? A primeira parte eu mostro o que mudou na sociedade, o que mudou no comportamento das pessoas, geração Y, o cérebro da gente, como está mudando com as tecnologias, o papel da tecnologia na nossa vida. E na segunda parte, aí eu foco no impacto da tecnologia na educação. Então, pensamento hipermediático, vícios digitais, o papel do professor nesse cenário digital, a transformação, as 3 eras que a gente tem, na minha opinião, que a gente tem a era da educação baseada na fala, depois no livro, e agora a gente vem para a internet. E aí você volta para a ideia, que é como Sócrates educava os alunos. Então eu trato daí dos vários aspectos na educação. E o próximo livro que vai sair, provavelmente no 2º semestre, aí sim, são os instrumentos para o professor utilizar na sala de aula, são as ferramentas para o professor. Aí seria essa terceira parte, um passo a passo. Um pouquinho mais isso, de como usar, né? Entendi. Aí é mais para entender toda essa mudança, para ele entender o papel dele e o que muda, inclusive, nos alunos, no cérebro, o que o digital afeta, inclusive o modo como a gente aprende, no que favorece, no que prejudica, para a gente ficar ciente disso. Né? E para você falar de cérebro, né? Sim. Já que você começa a falar, o cérebro mudou, né? Sim, está mudando. E como é que o cérebro está mudando? Então, de várias maneiras, né? A primeira, tem um livro muito bom, que eu usei até como uma das bases para fazer pesquisa referencial para esse livro, que chama iBrain.
e ele estuda o impacto digital no cérebro dos jovens. Então, algumas coisas do digital, ele acende, ele melhora e ele aumenta a nossa capacidade cognitiva. Mas em outras áreas do cérebro, quando a gente fica demais mediado por conexões tecnológicas, a gente começa a ter essas áreas menos ativas. E uma dessas áreas, por exemplo, é a área de relacionamento humano. Então, por isso que a gente tem visto crianças da geração Z, que elas são brilhantes e super articuladas por detrás de uma interface, elas falando numa interface computacional, você fica impressionado. E você colocando ao vivo, muitas vezes elas não conseguem ter a mesma desenvoltura. Então, a geração Z de quantos anos? Até o quê? É quem está agora com 10 anos, é quem está nascendo e está com 10, 11 anos, mais ou menos. É quem nasceu depois da virada do milênio, né? Então, a comunicação, isso é bem legal. A comunicação virtual é bárbara e... Isso. Presencial, não. Então, a presencial menos, mas o que pode ser feito é, entendendo isso, o que é legal? A gente, sem julgamento de valor, a gente tem uma modificação. Então, o que é legal? Se a gente sabe que a gente vai precisar de conexão pessoal, interpessoal sempre, a gente pode incentivar isso com os garotos, com as garotas, fazendo, por exemplo, esporte coletivo. Então, ao mesmo tempo que você acessa a internet bastante, tem bastante influência aqui, criar atividades que sempre utilizem esse lado de você ter que negociar, de você ter que interagir, de você ter que desenvolver também o relacionamento interpessoal. Então a gente vai tentando equilibrar. Se você pegar, por exemplo, crianças muito pequenininhas hoje, elas têm muita coordenação motora fina, que a gente não tinha. Quando você entrava na escola, você tinha que aprender a cortar com tesoura, ajuste fino era ruim, mas a gente tinha macro movimentos. Agora eles têm dificuldade da cambalhota, de pular, mas eles cortam qualquer coisa e tem, por causa das interfaces touch, né? Eles usam para iPhone, iPad, qualquer coisa touch. Então, estão mudando as habilidades. Então, é importante a gente entender o que está mudando, sem julgamento de valor, mas tentando aproveitar ao máximo das capacidades que a gente pode ter. Uau! Uma vez eu li alguma coisa que acho que foi Michelangelo, que dizia que ele pegava um bloco de mármore e ia esculpindo com o cinzel, né, a sua escultura. Então, o corpo humano está em constante evolução, em constante modificação, então a gente tem que entender que a gente não é mais o mesmo do passado. Isso, e não vamos ser mesmo. Não vamos ser mesmo. Não, aliás, isso é o que faz a gente sobreviver, a plasticidade do cérebro. Nossa, essa mulher mesmo, é muito bom. A gente vai fazer um break e volta para o segundo bloco, começando com Marta Gabriel, que está lançando mais um livro, Educar, a revolução digital na educação. A gente break e volta.